Existem 3 centros de inteligência que são fonte para os nossos principais movimentos. Um dos centros é o pensamento, a pessoa que é mais mental. O outro centro são os sentimentos, as pessoas que são mais emocionais. E o outro centro é o centro da ação, instintivo. Já reparou que normalmente a gente tende a ser ou mais emocional, ou mais mental, ou mais do instinto? Você já reparou? Você se autoanalisando e se observando, você acha que você é mais do pensamento, mais da emoção ou mais do instinto? Agora eu vou te contar um segredo. A mágica está em equilibrar esses 3 centros. Vem comigo. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Agora imagina que você vai fazer um movimento e aí de repente você está com tudo planejado na sua mente. Você sabe qual o movimento, você sabe que hora você vai fazer, você sabe como você tem que executar esse movimento, só que você sente que medo, sabe aquele sentimento, não vou, será que eu vou, eu tô na dúvida, e aí você não sente segurança. Só que aí, instintivamente, você começa a se movimentar de outro jeito, diferente daquele que você planejou e diferente também daquele que você sentiu, da maneira como você está se sentindo. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai ter força ou não vai ter força? 3 forças, uma puxando para cada lado. A mente puxando para um lado, o sentimento puxando para o outro lado e o seu instinto puxando para o outro lado. Você acha que isso vai ter força suficiente para sair uma ação precisa, potente, certa? Força tem, né? Porque a gente tem força. Agora, será que otimizar isso aí não seria uma boa ideia? Essa que é a proposta quando eu falo que a gente precisa juntar, integrar nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa ação. E agora você pode estar pensando assim, tá, tudo bem, a ideia é boa, mas como é que eu vou fazer isso? Porque não eu faço isso porque eu quero fazer. É porque, de repente, eu me pego pensando de um jeito, sentindo de outro e fazendo ainda diferente daquilo que eu pensei e daquilo que eu estou sentindo. Como que eu vou resolver esse problema? É isso que eu vou clarear para você. Às vezes, a nossa mente carrega verdades que foram constituídas na nosso crescimento. É óbvio que nós trazemos aprendizado. Essas verdades são crenças que norteiam o nosso comportamento. E quando, de alguma forma, aquilo que a gente planeja fazer não está corroborando, não está em acordo, quer dizer, contraria essas verdades, essas crenças, a gente sente culpa, a gente se sente mal, a gente está quebrando uma regra, como se a gente estivesse infringindo uma lei. E aqui eu não estou falando de moral, nem de ética, eu estou falando de hábitos, verdades aprendidas, códigos aprendidos, quer dizer, coisas que a gente ouviu e que a gente tomou aquilo como uma lei. E nem sempre essa lei é funcional. Então, durante a vida, a gente precisa repensar essas regras, essas normas e a maneira como a gente se sente em relação a isso, a esse formato de comportamento. Porque para a gente conseguir ter uma ação um pouco mais precisa, no sentido de direcionar a nossa intenção para realizar aquilo que a gente quer realizar, a gente precisa ser congruente. E essa congruência envolve princípios, que são as bases que estruturam a nossa crença, valores, que são os códigos de ética que a gente traz e as estratégias que a gente tem de como a gente vai agir. Repensar essa integração entre o que a nossa mente processa, o que a gente sente com o nosso coração e a atitude que a gente tem, é o código que vai nos levar a ganhar força na vida. E o que vai apontar as lacunas que existem nesse sistema de crença são os resultados que a gente tem. Quer dizer, você vai olhar para o cenário da sua vida agora e vai pensar assim, em que área que eu estou tendo péssimos resultados? Onde que é que mora a minha frustração? É aí que precisa ser reestruturado esse sistema de crenças, porque é nesse ponto que você não está tendo força para agir, quer dizer, está tendo um vazamento de energia. Por quê? Porque sua mente age de um jeito, seus sentimentos, suas emoções de outro jeito e as suas ações de outro jeito. Então tem que integrar essas 3 forças para que você obtenha um bom resultado.
Isso pode ser muito fácil de falar, mas na hora de fazer não é nada fácil. É o maior desafio que a gente tem na vida, é reorganizar a nossa maneira de existir. E é isso que eu te proponho hoje. É óbvio que ninguém aqui é bobo, sabemos que não existe mágica e que a gente não vai fazer isso de um dia para o outro. Não tem problema, muita calma nessa hora. A questão aqui é a gente tomar consciência de onde estão essas lacunas e, a partir daí, a gente começar um processo de investigação, de observação, porque só o fato da gente tomar consciência dos pontos que a gente precisa crescer e melhorar já vão nos criar saídas e vão criar luz, quer dizer, vai criar espaço. A gente vai respirar nesse lugar com um pouco mais de liberdade. E é isso, e é liberdade que a gente precisa para integrar, para sair do sistema que a gente ficou muito engessado, que acaba nos paralisando na vida. Esse respiro de liberdade vai nos levar para uma outra perspectiva. E é a partir dessa nova perspectiva que você vai perceber que essas vozes confusas, que esse barulho interno, que esses conflitos internos vão começar a se calar. E você vai entrar naquele silêncio que produz a organização. E a organização desses 3 movimentos, mente, sentimento e ação, que a gente precisa para ajustar. É um campo de força, na verdade, que a gente cria. E é através desse lugar seguro, desse respiro, dessa ausência de conflito interno, independente do barulho que está lá fora. Quando nós estamos seguros, a nossa mente racional, lógica, aponta para uma estratégia. A gente se sente bem com isso. E a nossa ação consegue ser ajustada, quer dizer, um movimento preciso no tempo certo e com a força adequada, aí ninguém te para. Aí você se torna imparável. A gente não quer ser super-herói, não. A gente só quer obter melhores resultados. E isso eu tenho certeza que se você meditar direitinho no conteúdo dessa mensagem, você vai começar a identificar. Calma, silencia e integra. Mente ereta, coração tranquilo e ação precisa. Vamos embora, até o próximo episódio.